Muito boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Hoje, sexta-feira, dia 2/8. Eu gostaria de saber no chat se está tudo ok, se o áudio e o vídeo está legal. Vamos esperar o delay aqui para ter uma resposta. Respondam no chat se já me ouvem ok. Tudo legal, Urbano legal, Wanderson Aragão, Nemuel, todo mundo por aí, beleza. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Hoje essa semana foi bem interessante, né? Quarta-feira nós tivemos a Super Quarta, onde o Banco Americano, o Fed, resolveu baixar a primeira vez a taxa de juros dele desde 2008. No fim da tarde, às 6 horas, na quarta-feira, o Copom baixou nossa taxa Selic de 6,5 para 6. Hoje, logo na sequência, na quinta-feira, o Trump deu uma paulada, né? O indicador Twitter, que muita gente está usando, Twitter do Trump. E foi uma pancada, um barata voa para tudo quanto foi lado. Hoje payroll, dia de payroll, principalmente quem opera intraday, é bem estressante. É o dia que muita gente quebra conta, trava a plataforma, pula a ordem. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? A gente tem que aceitar a nossa gestão de risco sempre. E uma notícia como essa, como impacta muito, o conselho que se dá para quase todo mundo, não operar payroll. Por quê? Você pode sair muito feliz ou muito machucado, né? Então, tem estratégias para se operar payroll. Ele não é uma questão técnica, é uma questão de volatilidade. Ou seja, não adianta o cara tentar achar uma figura técnica dentro de payroll que não existe, e sim volatilidade. Então, a gente sempre fala, quem não está acostumado, fica de fora, assista, passa no simulador, porque às vezes você pode devolver 2, 3, 6 meses de ganho em um dia de payroll errado, né? Uma ponta errada ou se dá alguma coisa errada na sua operação, né? Vamos ver como é que tá no chat. Quem tiver travado o vídeo, alguma coisa, aperta F5 que ele já atualiza a página, tá? Ó, o Daniel tá por aí. Ô, Daniel, legal, cara. Ontem nós começamos a falar sobre opções, falamos em opções de compra, fizemos um estudo em uma determinada opção aqui que nós vamos continuar o estudo sobre ela. Tá? Deixa eu só acertar aqui uma coisinha antes de mudar a minha tela, né? Deixa eu colocar aqui. Estou mudando. Todo mundo consegue enxergar minha tela? Tá tranquilo? A Leli Anjos está aí. Boa tarde, Leli. Rubens. Todo mundo enxerga minha tela? Vamos lá. Legal. Tá, é que tem um delay. Toda vez que eu falo aqui, até o meu som sair no YouTube são 18 segundos. Eu não sei por que disso, eu não consegui acertar até hoje essa parte, tá? Então vamos lá. Ontem nós falamos sobre opções de compra. O que era uma opção, qual que é a ideia de uma opção dentro de derivativo, a questão de segurança. Todos os derivativos eles foram feitos com o intuito de proteger tanto o produtor quanto as grandes operações, né, os grandes fabricantes. E a gente acaba, como pessoas físicas, a gente acaba especulando dentro de derivativos, que pode ser termo, swap, futuros, que é o day trade que a gente opera muito, o índice, o dólar, DI, ações, né, tem algumas ações que tem os futuros dela também, e tem principalmente a questão de opções. Então ontem nós falamos de compra. Hoje nós vamos falar sobre venda, modelo de Black-Scholes, as letras gregas. É como eu digo, não é um call de compra, tá? É simplesmente a gente pegar e entender como funciona ela e o que a gente precisa ter a noção sobre ela, tá? Às vezes a gente fica muito preso no day trade, naquele 1 minuto, 2 minutos e acaba esquecendo tudo isso que tem no mercado, né? Toda essa magnitude. Então vamos lá. Então ontem quando eu conversei com vocês, eu mostrei
que as opções ela tem a letra de vencimento tanto para uma compra quanto uma venda, né? Lembrando, call é compra, put é venda. Então, call é um direito que você adquire de comprar a ação em determinado ponto. A put é um dever, é uma obrigação que você tem de entregar a ação em determinado ponto. Tá? Todas elas têm uma data de validade. A gente está em agosto, ou seja, uma call de agosto, qualquer opção que vença dia 19 de agosto, ela tem a letra H, e qualquer opção de compra em agosto, ela vence em 19 de agosto, e a letra dela é H. E a put, toda a nomenclatura dela, o final dela é T para agosto. Eu até coloquei um exemplo aqui. Então, lembrando lá, são 7 caracteres, né? Os 4 primeiros é o código do ativo, o quinto dígito é o vencimento, o 6º dígito até o final, números que identificam o strike. Então, eu peguei, ontem nós pegamos a Petri H258, se não me engano, e hoje nós estamos vendo a Petri T258, ou seja, Petri do Petrobras, o T que vence em agosto e 25,80 que é o strike dela. Tá? Na realidade, acho que é 25,73. A gente vai ver mais para frente, mas eles arredondam. Tá? Até aqui tá tranquilo, né? Então, quando nós falamos de uma put, o que é uma put? Você tem a obrigação de vender o ativo em determinado ponto. Então, ontem nós falamos lá de call que você pode comprar, que você tem o prejuízo máximo, seria o quanto você investiu, e o lucro máximo é infinito. Quando se trabalha com uma venda de call, né, seria um short call, você tem um ganho estimado e um prejuízo inestimável. Ou seja, se a ação abrir com gap de 20, 30% para cima, você vai tomar uma sapatada que você não vai... Você vai achar que payroll é fichinha. Então, é onde que o cara quebra a conta, onde que o cara fica devendo para a corretora, deve para todo direito, né? Então, como a gente sempre fala, você operar short call, você tem que ter o ativo em mãos ou fazer uma trava, porque senão você pode se machucar bastante. Lembrando, né? Long é uma posição comprada, short é uma posição vendida. Então, o que a gente está falando aqui? Esse long put significa que eu estou comprado no direito, na obrigação de vender uma ação nesse strike em 25,73. Se a gente partir por esse princípio, a hora que eu peguei esse slide, né, a hora que eu fui para a plataforma pegar esse valor, o valor da opção estava em 75 centavos. Então deixa eu até colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Esqueci de colocar isso no slide, mas eu coloco aqui rapidinho. Então tá aqui. O valor para eu fazer uma compra da obrigação de vender uma ação estava em 75 centavos. Significa o quê? Se a ação começar a subir, o meu break-even vai estar em 25,73, que é o strike, mais o valor que eu paguei. Ou seja, o meu 0 a 0 da operação está em 26,48. Então, tudo que ocorrer entre 26,48 e 25,73, eu estou no prejuízo. Caso a ação vá até zero, eu ganho essa variação. Então, o meu lucro máximo, tá? Eu coloquei aqui, né? 25,73 mais os 75 centavos dá os 26,48. Então, o meu lucro máximo da operação é 26,48. Então, lembra, quando eu falei ontem de compra, a compra você pode escolher simplesmente comprar o direito de comprar, que seria você fazer uma long call, onde você tem garantido um prejuízo máximo e o seu ganho é infinito. Se você fizer uma opção de venda de uma call, ou seja, fazer um short call sem ter a ação, o que acontece? Você tem um lucro máximo estimado, ele é palpável,
só que o seu prejuízo é ilimitado. Quando você fala em put, nesse caso aqui, eu garanto dentro da operação qual que é o meu prejuízo máximo e qual que é o meu lucro máximo. Tá? Essa é a vantagem de uma long put. Todo mundo conseguiu entender? Você tem o direito de vender naquele preço determinado pela put. Isso aí, é isso aí. A short put significa o quê? Eu estou vendendo o direito de vender. Eu estou vendendo a obrigação de vender. Tá? Direito é compra. Direito é call. Put é obrigação. Então, nesse caso aqui, se eu estiver vendido em uma obrigação de vender, eu também fico na mesma expectativa. Se eu estou com um ativo lá parado, eu estou imaginando que ele vai ter uma queda e eu quero melhorar o meu médio. Eu posso fazer uma short put. Tá? Vantagem: meu ganho máximo é 75 centavos, que é o valor. Meu prejuízo máximo também vai ser o mesmo valor. Se a ação virar pó, eu tenho o meu prejuízo. Certo? Então, quando a gente fala em call ou put, tem várias sistemáticas. Tem pessoas que gostam de operar somente em put, porque acham que é mais palpável. O cara sabe onde que ele está pisando. Então ele acaba fazendo travas de put ao longo dos meses para poder pegar essa variação linear. Tá? Em cima de tudo isso que a gente falou, a gente entra na questão de valores de opções. Tá? O que seria isso? A gente tem essas três siglas, né, que a gente fala muito, né? ATM, ITM, OTM, que é o at the money, né, que é o ATM, seria dentro do dinheiro. O que é isso? É quando o valor da opção, tá? O strike da opção está exatamente igual ao mercado. Então, ontem, quando eu peguei aquela opção para a gente fazer o estudo, que a gente vai voltar nela, o que acontece? Eu peguei a Petrobras e peguei a opção que tinha o dinheiro mais próximo daquele dinheiro, quase 0 a 0. Então, eu peguei uma opção dentro do dinheiro. Tá? Então, quando o strike é igual ao preço do mercado, a gente fala at the money, o ATM. O in the money são opções com possibilidades de serem exercidas. Quanto mais perto do in the money, mais provável você vai ser exercido. Então, daquela mesma forma onde que eu falei, se o cara quer comprar 200 ações da Petrobras, mas porque ele acredita que vai subir e ele não tem o dinheiro agora, ele pode lançar uma opção de compra, tá? In the money, ou seja, dentro do dinheiro, que daí ele vai garantir o direito de comprar a ação da Petrobras, mesmo que ela suba, ele está ali já beirando de uma situação que ele queria. Então até aí eu acho que tá mais ou menos tranquilo. Tá? Vamos ver. O Cláudio Mata, essa live vai ficar gravada? Sim, ela vai ficar gravada tanto aqui no canal, como na sequência eu vou estar colocando no meu canal do YouTube, tá? Já eu vou mostrar eles. Até aqui tá tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. E temos a terceira opção, que seria o On the Money, OTM, né, que seria Out of the Money, que seria fora do dinheiro. Então são opções com menos possibilidades de ser exercidas. Então lembrando, né, quando a gente fala no in the money, uma call de um in the money, os strikes eles têm que estar, ou seja, o valor da opção, do exercício da opção, ela tem que estar menor que o ativo de mercado para você ser in the money. E uma put, o valor do strike da opção tem que estar maior do que o ativo do mercado. E quando a gente fala out of the money, ou seja, fora do dinheiro, é aquelas opções que dificilmente vão acontecer. Por exemplo, se você tem uma Petrobras hoje que está R$25 e você vê uma opção lá 40, ela está muito fora do dinheiro. Dificilmente a Petrobras vai aumentar 50% em 15 dias, a não ser que saia alguma notícia. Né? Então esse tipo de opção a gente chama de out of the money. Normalmente o pessoal compra uma opção desse tipo para poder montar uma trava, né? São aquelas travas lá de duas pontas, straddle, gradiente linear, tem uma série de nomes, né? Bico de papagaio, aí cada um tem uma nomenclatura, mas na realidade é sempre isso. Às vezes o cara compra uma opção
no valor dentro do dinheiro e vende uma opção acima do dinheiro, né, o out of the money, para garantir. Então ele pega um pequeno range, ou então ele quer vender, fazer um short de call sem ter a ação, que é aquele perigo que a gente que eu comento, né? É o perigo do cara ter uma perda ilimitada. Então o cara pega lá, faz um short call dentro do dinheiro, lança uma opção de R$ 1 acima e uma opção, sei lá, R$ 10 acima. Então ele limita essa perda, né? Tem essas opções que o cara pode fazer, tá? Em cima de todas essas questões, existe esse modelo Black-Scholes, tá? É um modelo matemático que é usado para precificar os ativos. Então, usando todas aquelas letras gregas que a gente vê quando entra no módulo de opções, que é a questão do delta, do gama, do teta, do vega, do rho. Alguém aqui no chat já opera opções? Conhecem essas letras? Conhecem todas essas flutuações, essas variações que tem? Ou o pessoal tá vendo agora? Responde no chat, por favor. Só estudando. Legal. Eu acho que assim, a gente tem que estudar mesmo, tem que ver, tem que entender. Não é para fazer essa operação na sua conta real. O programa aqui é um programa de estudo. E o intuito é a gente descobrir, né? Até ontem, quando a gente viu essa opção de Petro H258, ela estava a 66 centavos. Quando eu mostrei no programa, o primeiro slide que eu tirei. E aí, um pouquinho antes do programa, eu tirei um outro slide para mostrar a flutuação dela. Ela estava em 77. Ela tinha flutuado 17% em uma hora. E aí eu até pedi para vocês dar uma olhada, acompanhar ela, né? Coloca no seu gráfico, acompanha para ver a flutuação, quanto que ela está flutuando ou não, né? Mas eu falei, não é uma compra, é para a gente poder entender a lógica, né? Agora, essa ação que ontem, quando eu peguei o valor dela, ela estava em 66 centavos, essa opção de call. Hoje ela bateu 1,50. Ou seja, ela teve, acho que 125% de lucro de um dia para o outro. Ou seja, o dinheiro era 66 centavos e hoje ela bateu a 1,50. Ela cravou 1,50. Tá? A hora que eu tirei o print da tela do slide, hoje era 3 horas, 3:30 da tarde, ela estava já valendo 1,20. Tá? Então, de qualquer forma, de ontem para hoje, no mínimo já deu, das mesmas horas que eu tirei o print, ela teve uma flutuação de 100% positiva. Tá? Então, se você for pensar, deixa eu ver aqui como que tá. Já foi muito melhor, tem que mandar o link do curso do Charles. Bom, aí o link do curso do Charles, se tiver algum moderador aí assistindo, eu gostaria que você pudesse ajudar e colocar, não sei se o Martini está por aí, o Peretti, colocar no link, colocar no chat que eu não tenho ele aqui, eu não tenho essa habilidade de ficar colocando link ainda no chat, tá? O Alan pergunta, cada opção serve para comprar quantas ações? Então, é exatamente 1 para 1. Então, se eu comprar uma opção, ou seja, eu estou comprando uma opção de comprar uma ação naquele valor. Então, você pode ir para o mercado fracionário, por exemplo, eu quero comprar 10 papéis de opção para Petrobras. Legal, se você quiser exercer isso, no fim do mês você vai exercer dentro do mercado fracionário. Então, em vez de ser Petro 4, vai ser Petro 4F. E aí você pode comprar essas 10 ações. A única questão é que você precisa ver a questão de custo com a sua corretora, como está, se vale a pena ou não. Tá? Agora, o bloco de ações convencional são de 100 em 100 ações. Então, isso significa que você teria que comprar no mínimo, se você quiser exercer a opção e ficar com a ação, que para isso é que foi criado as opções, você tem que comprar no mínimo um bloco de 100 papéis de opção referente ao papel Petrobras. Tá? Conseguiu entender, Alan? Mas você pode operar um. Tem gente que gosta de operar o day trade ou operar essa oscilação da opção
E o cara compra 1.000 papéis, 2.000 papéis, mas o intuito dele é especular essa volatilidade e não especular para pegar a ação, não sendo um investidor ou não tendo ação em carteira e querendo defender, tá? Na realidade, as opções são uma defesa. Então, basicamente, o cara lança uma opção, se o cara tá muito pesado em Vale, ou o cara tá muito pesado em Petro, o cara tá vendo que a Petrobras vai cair. Ele não quer perder o dinheiro dele. Então o que, que ele faz? Ele vai lá e lança uma opção de venda, né? Uma opção de venda de Petrobras para tentar ganhar com aquela queda e abaixar o médio dele. Então é tudo. Né? Aqui, qual o mínimo de capital você recomenda para começar? Cara, eu não recomendo nada. Tá? Eu estou aqui montando. A gente está num grupo de estudos, a saga do CNPI. O intuito dela é. Eu estou estudando para me tornar analista, então eu não posso passar nenhum tipo de call ou recomendar nada. Eu posso simplesmente bater um papo com vocês, a gente conversar e tentar entender toda essa sopa de letrinha, tá? Agora, como pessoa, o que eu te sugiro é o seguinte: qual o capital mínimo? Zero. Não coloque um centavo do seu bolso nesse mercado sem conhecer. Então, o que eu sugiro para você? Pega, estuda aquilo que você viu de legal dentro, interessante de todos esses vídeos que a gente está conversando. A gente falou de ações, falamos de renda fixa, agora estamos falando em opções. Estuda, você achou interessante esse modelo de operação em opção? Ok, comece a estudar. De que forma? Assiste o vídeo de ontem, o vídeo de hoje, para a gente ver mais ou menos qual que é a ideia e acompanha aquela ação, anota ela no papel ou pega um gráfico dela e anota. Vê, olha, ela chegou a 66 centavos e subiu. Ou quanto que ela está variando conforme o ativo, que é o que a gente vai conversar com essas letras, tá? O quanto que ela costuma variar. Se a ação variar R$ 1, quanto que ela vai variar, né? Para você entender onde você está pisando, qual é a vantagem ou desvantagem, qual o risco que você tem. E depois de você entender toda essa lógica, aí sim você vai montar sua estrutura de grana, cara. E aí você vai começar, por exemplo, com um lote mínimo que você entenda como um risco aceitável dentro da sua gestão de risco. E aí você vai começar com esse lote mínimo e vai aumentando conforme os seus ganhos. Tá? Mas conselho, não coloque um centavo do seu dinheiro nesse mercado. Faz em demo, faz no papel, faz no Excel, só olha o gráfico. Eu acho que é mais benéfico para ti no futuro, cara. Tá? Vamos ver, João Paulo Brito. É possível fazer compra e venda de ações com R$ 1.000, por exemplo? Ou taxa de corretagem não viabiliza isso? João Paulo, você pode comprar uma ação. Não tem problema nenhum. Se você, dependendo do seu perfil, quem é investidor, por exemplo, se o cara consegue guardar R$ 50 por mês e ele quer ser sócio do Itaú, ele todo mês ele vai comprar 2 ações, 3 ações, o cara não está importando com o preço ou com o custo. Ele está querendo pegar e se tornar sócio e ao longo do tempo ganhar os dividendos ou ganhar os juros que é pago naquela ação por mês. Tá? Agora, questão de valor, para quem quer especular, tem várias corretoras no mercado. Aqui dentro do grupo da XP, no qual o Charles faz parte da corretora Clear, na Clear não tem custo de corretagem. Tá? Então, cara, vai muito de ti. Agora, você pode operar com R$ 1.000, com R$ 500, com 50 milhões de reais? Pode. A vantagem da renda variável é essa. Você tem lotes fracionados, você tem opções fracionadas, tá? Vamos ver, o Kleber Vargas. Já usei opções para especulação. A volatilidade, se bem usado, gera bons ganhos. Sim, sim. Volatilidade é tudo para o mercado de opções, quando a gente fala, né? Dentro de alguns modelos estratégicos, né? Douglas, se operar a opção de compra e venda no mesmo dia, o IR é 20%? Sim. O day trade para opção é 20% igual. Igual ao futuro. Ele é um futuro, ele é um derivativo, tá? Então, day trade de opções é 20%, swing trade de ações é 15%. Tá? Ricardo, às vezes é uma pancada.
é aquilo que eu falo, né? Eu detesto dor de dente. Né? É um exemplo que eu uso para todos os alunos que eu converso, quando eu dou o meu treinamento, o meu curso, principalmente em recuperação de traders, né? O que eu sempre falo para eles é o seguinte: você vai jogar bola, pô, você sabe que você pode tomar uma canelada, um tranco, cair. Não digo que é uma dor gostosa, mas você está preparado para ela. Você sabe os riscos. Agora, você está conversando com alguém, do nada estoura um canal. Quem já teve dor de canal, sabe que o negócio vem do nada. E é uma dor involuntária, ou seja, você não se preparou para aquela dor. Você não dormiu, acordou e falou assim: ah, hoje vai estourar meu canal. Meu canal do canino vai estourar e eu vou adorar não vai ter problema dor. Cara, não é assim. Então, quando o cara entra no mercado financeiro e vai para uma renda variável, ele enxerga muitos gurus por aí. Então ele acaba vendo muita gente postando boleta de 80, 90 mil reais, caras que falam assim, ganhe 500 reais em 2 minutos, ganhe R$ 1.000 por dia operando 10 segundos por dia, sabe aquelas coisas assim mirabolantes? Ok, não tô dizendo que a pessoa que está vendendo aquilo não consiga fazer ou que pouquíssimas pessoas consigam fazer aquilo, mas a grande maioria, até entender aquela lógica, quanto de dinheiro o cara vai perder? Então é o que eu sempre falo, como ser humano, como trader e como investidor. Eu opero no mercado desde 2002. Já tomei muita pancada também. Eu só não quebrei graças à gestão de risco. Se eu não tivesse uma gestão de risco adequada, até eu entender toda a lógica, até eu encontrar anjos na minha vida, que foi o Charles e foi o Gilberto Coelho, da XP, tem muita coisa que eu não estaria fazendo hoje. Tá? Então, vamos parar. Não sabe? Não faz, cara. Anota, pergunta. A ideia desse canal, de todo esse projeto do Charles Nader Shark School é o seguinte: ele pegou várias pessoas que vivem no mercado, que estão batalhando, estão se profissionalizando e trouxe para o canal para a gente poder bater papo. Então, tá com dúvida? Conversa, cara. Fala no canal, tem o grupo do Facebook Acredita Operador. Quem tiver alguma dúvida, me procura no meu canal lá, DT Dog Trader Murilo Garcia no Facebook, ou tem o meu canal do YouTube, que é DT Dog Trader. Vocês vão achar todos os vídeos lá, tá? O Claudio Maia fala assim: qual é o seu canal? Mesmo que o Charlão usa, seus vídeos estão lá. Então, eu apresento o programa aqui e na sequência eu carrego os vídeos lá no meu canal, tá? Então aqui a gente está falando num canal de mais de 22 mil pessoas. Quando eu comecei a fazer parte do projeto aqui do Shark School, a gente estava em 19 mil pessoas, a gente já bateu mais de 22 mil inscritos. Então isso significa que o canal está crescendo, o conteúdo que a gente está trazendo está tentando ajudar e está ajudando. E na sequência eu estou colocando lá no meu canal do YouTube. Infelizmente lá ainda não tem uma divulgação grande, o pessoal olha pouco, então até peço para vocês, ajudem, né? Compartilha com os amigos, dá like, quem puder depois entra lá no meu link, acessa, se inscreve, porque tem muita coisa nova chegando, tá? Então vamos voltar aqui pro que a gente estava falando. A questão do Black Scholes, tá? Ele tem essas letras, a delta, gama, teta, vega e rho. O que significa elas? Então, o delta é o indicador que mostra quando a opção irá variar quando a ação se move, tá? Quanto maior o delta, mais a opção irá variar em relação ao preço da ação. Então, se o delta é 1, significa que a possibilidade da ação, da opção ser exercida, é total. Então, até aqui tranquilo, né? Então, o delta, quanto mais próximo de 1, significa que a maior possibilidade do preço estar acima do strike e tende a ser exercida. Se ela for acima de 1, significa que o preço da opção, né, o preço da ação já bateu acima do preço do strike da opção. Aqui o gama é a taxa de variação de delta. Tá? Então, o que ele vai medir? A relação do ativo em pontos percentuais. Então, qual que é a opção? Né? Se uma opção tiver um gama, eu até peguei aqui, nessa mesma opção. Tá? Só voltando lá, né? A gente falou do delta. Deixa eu pegar aqui. Todo mundo consegue enxergar os números que estão aqui nessa planilha?
Ó, a Carol tá ajudando aí, colocando o canal. Obrigado, viu, Carol? Muito obrigado. Todo mundo enxerga os números que estão aqui dessa planilha aqui na parte de baixo? Responde para mim, por favor. Senão, qualquer coisa eu aumento aqui um pouquinho para a gente poder enxergar melhor. Dá para ver? Então, legal. Então, quando eu falei lá, o delta, que ele fala, ó, se o delta é 1, significa que a possibilidade de ser exercida é total. Aqui está o delta, ó. Então, o delta dessa ação está em 0,7642. Quanto mais próximo de 1, mais indica que que essa opção vai ser exercida. Tá? Então ela está muito próxima. Então, quando você pega um delta muito próximo de 1, a oscilação dela, qualquer centavos que a própria ação subir, esse delta ele explode e vai perto de 1. Ou seja, a opção ela dá um boom. Né? É como quando a gente fala assim, formou um pivô, ou teve uma força de movimento, ou rejeitou a queda, né? Ou bateu numa linha de suporte, né? Toda vez que acontecer isso dentro da tua ação, a tua opção que está no dinheiro, ela vai explodir muito rápido, tá? Então essa é a questão de delta. Quando a gente fala de gama, ela diz o seguinte, ó, se a opção tiver um gama, nesse caso aqui, ó, eu coloquei até, deixa eu colocar aqui de novo, coloquei aqui, ó, este gama que você está vendo em 24,5%, é exatamente esse gama aqui, ó, 0,2415, tá? Então, o que acontece? Cada R$ 1 que a minha Petrobras, que está valendo, naquele momento que eu tirei esse slide, tá? A Petrobras valia 26,48. Significa o quê? Se a Petrobras subir para 27,48, o meu gama aqui está mostrando que para cada R$ 1 que ela subir, o delta vai variar 24%, ou seja, o valor da opção pode flutuar em até 24%. Tá? Então é muita pancada. Então lembrando, toda vez que você estiver pensando numa ação, numa opção, você tem que ver o delta, se ele está perto de 1 ou não. O gama, qual que é a flutuação que ele tem? Né? Seria a volatilidade. Até ontem fizeram a pergunta aqui no chat, eu não lembro quem foi, eu não sei se a pessoa está aí também, que ela falou assim, mas se a ação flutuar 10 centavos, quanto que vai flutuar a minha opção? Tem como saber essa conta? Sim, através do Black-Scholes, através do gama. Quando você pega o gama e pega esse índice, esse 0,24 significa... O que é aqui? Eu não, sim, coloque o modo telecheio. Tá. Toda vez que você pegar uma ação e você vê um delta alto, significa que ela tem muita chance de ser exercida. Ou seja, o strike... o valor da ação está muito próximo do valor do strike. Ou seja, se eu estou comprado, fiz lá uma long call. Ou seja, eu comprei o direito de adquirir a ação a R$ 25. A ação está 23. Legal. De repente a ação começou a subir, ela empatou. Quando ela empatar, significa o quê? Que o meu delta vai estar exatamente igual a 1. Qualquer oscilação de 1 centavo, 2 centavos a mais que der da ação, o meu gama está falando que a minha opção vai valorizar 24%. Então, esta curva, se o ativo subir R$ 1, a ação não vai subir um pouquinho, ela vai explodir lá em cima. Tá? Então é nessas pancadas que as pessoas ganham em opção quando falam em pozinho. Pegar pozinho de 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, 15 centavos, né? O Teta. Pessoal, vocês podem colocar ou em tela cheia, ou se vocês virem aqui na engrenagem, colocar em 720, que é o HD, para poder enxergar melhor. Tá? De qualquer forma, eu vou ver se eu aumento um pouquinho aqui, para ver se melhora um pouco para vocês enxergarem, tá? Acho que assim ficou pior. Acho que assim dá para ver um pouquinho melhor, né? Então vamos lá. O Teta, ele vai medir o quê? O quanto que é o valor? O Teta seria o tempo. Lembra que eu falei ontem, né? A opção toda, ela tem um vencimento de 1 mês,
por exemplo. Então vamos dizer que ela vai começar nesse dia, esse é o dia 0, e o dia 19, que é o dia do vencimento, está aqui. Então ela tem esse tempo. O que significa? Que conforme o ativo flutua, todos os dias a gente vai tendo uma perda do valor dessa opção, ou seja, a possibilidade de ela ser exercida versus o tempo de vida útil, ou seja, ela está acabando. O tempo de vida dela está acabando. Esse teto ele mede isso. Tá? A importância desse indicador é que conforme os dias passam, ele vai tendo uma alteração. E quando a gente vê aqui o θ, ele está falando que esta opção, P3H 258, no valor de 25,73, todos os dias ela vai perder em torno de 1,69% do valor de face dela. Tá? Então lembra quando a gente falou lá em curva de demanda, né? A curva spot, a curva forward, é a mesma sistemática. Ela está aqui, a tendência da opção, de todas as opções, é fazer uma curva declinável. Ou seja, a opção ela tende a zero. Tá? Então todos os dias esse θ ele vai fazer com que ela tenda a zero. Tá? Então a gente está falando que todos os dias essa opção ela vai perder 1,69%. Isso é um fator para quem vai montar uma trava ou montar algum tipo de operação estruturada dentro de opções com o ativo em si. Principalmente em commodity, o pessoal usa muito esse θ. Tá? Nós temos o Rho, tá? Que ele mede o efeito de mudança de taxa de juros. Né? Foi uma pena a gente não começar essa parte de opções antes da quarta-feira. Porque senão a gente conseguiria pegar esse Rho também, quanto que iria variar, né? O que acontece? Se eu tenho a taxa Selic lá em 6,5, que estava até quarta-feira, 6 horas da tarde. Eu tinha um valor de Rho. Quando mudaram a taxa Selic de 6,5 para 6, naquela curva geral da demanda, né, aquele deslocamento que eu falei, né, eu tenho um deslocamento conforme o preço e o tempo. Quando eu tenho um acréscimo de juros, o que acontece? Esse deslocamento inteiro sobe. Quando eu tenho um declínio de juros, esse deslocamento ele cai. E cai geral. Tá? Então esse Rho, eu não sei quanto que estava na terça-feira, não sei se eu consigo pegar histórico disso. Mas ele mostra exatamente essa questão. Né? Deixa eu pegar aqui. Então nós estamos falando que o Rho, tá? Ele fica aqui no módulo de opções. Então ele vai medir o efeito da mudança de taxa de juros no preço da ação. Tá? Tá até aqui explicando, né? Ó, tem pouca influência nos preços devido ao tempo de mudança da nossa taxa de juros do Copom. E porque nossas opções são de duração curta. Agora, se o cara vai fazer uma opção gradiente linear, que o cara vai fazer uma opção pegando uma opção de compra ou de venda da Petrobras para janeiro, para fevereiro, para março ou para dezembro, esse Rho vai ter importância. Se você está faltando 2 semanas para acabar a atuação, teu tempo de exposição da opção, ele já você nem olha. Mas quem vai montar uma trava de longo tempo, por exemplo, o cara uma commodities que sofre a variação de dólar, o cara vai montar uma opção, ele está lá, ele quer travar a produção dele, quer fazer uma segurança, então ele vai montar uma trava com uma opção de dólar que vence em dezembro. Tá? O cara precisa ver esse Rho, o quanto que ele vai flutuar. Certo? Tá tranquilo por aí, pessoal? O chat deu uma parada. Pessoal, todos me ouvem? Como que tá por aí? Sim? Ah, então tá bom. Tá, é que deu uma parada aqui, eu falei, ué, o que aconteceu? Beleza. Até que todo mundo conseguiu entender essas letras, né? Tá tudo tranquilo? A questão do Vega. O que é o Vega? Ele vai medir a volatilidade da ação
subjacente no preço da opção. É uns termos bonitos, né? Esses termos não fui eu que inventei, tá, pessoal? Esse livro eu peguei e chama Top Investimento de Mercado de Capitais da Bolsa Brasileira, né? E é um dos livros que está dentro do material da PMEC. E lá você pega todas essas definições, tá? Ah, o que quer dizer o Vega? Quanto maior for, mais cara será a opção. Dias próximos de eleição, divulgação de balanço, são traduzidos no Vega. Ou seja, momentos que você tem uma tensão, né? Aquilo que a gente fala em arbitragem, né? A pessoa pega um eclipse ou pega algo que está fora da realidade, mesmo quem não opere opções, é um negócio legal para ver divergência, tá? Então, se o cara pegar o Vega aqui, este Vega, está falando que hoje está em 1,76. Esse número sempre em porcentagem, então 0,0176. Então ele tem, o Vega dele tem 1,76%. Então significa que nós estamos num momento tranquilo e a intenção de compra ou intenção de venda das opções está coerente com o ativo de face. Tá? Agora, se vocês pegarem, né, quando a gente chega perto de alguma eleição ou perto de algum balanço, né, que nem a Petro, ela divulgou o balanço ontem ou antes de ontem, né? Se a gente pegasse há 2 dias atrás essa mesma opção olhando o Vega, vocês iriam ver um valor bem diferente disso. Então, normalmente ela fica baixinha igual gravidez. Ele fica lá baixinho, quietinho, né? Quando a pessoa está grávida, não está grávida um pouquinho, ela fica grávida um montão, né? Pega o exame de sangue lá, o negócio faz milhões. E o Vega, ele dá uma divergência violenta. Então, quando você tiver um Vega destoando do normal, né? Você sabe que já há uma divergência. Então, os arbitradores, né, aquilo que a gente falou, dentro dos derivativos, nós temos quem? Nós temos os produtores, né, os produtores fabricantes, que são os principais negociadores de derivativo. Na sequência, nós temos os investidores, aí tem os market makers, os arbitradores, os caras que tentam estragar o mercado e os especuladores. Então, quem trabalha por arbitragem vai aproveitar esses momentos, vai estar acompanhando uma opção. Ele vê que o Vega se mantém lá em 0,16, 0,17, 0,16, 0,17. Bom, um determinado momento, um determinado dia, o Vega salta para 0,30, 0,40, né? O que o cara vai falar? Opa, está acontecendo alguma coisa. Ou está próximo de uma informação muito importante, ou tem alguma coisa, e aí ele vai entrar e vai fazer essa arbitragem, vai entender o que é que está acontecendo. Ele vai ver a curva de juros, influência, se o papel ou a commodity ela está correlacionada à taxa cambial, à taxa de juros, ao índice de cesta de moedas, ao índice de cesta de ações, né? E ele vai pegar ali e vai falar, opa, tem coisa estranha. Aí ele pega, o delta está bem alto, está muito próximo de 1. Pô, então essa ação vai dar exercício. Pô, essa ação, a possibilidade dela dar exercício. Aí ele olha o gama. Ele fala, pô, o gama está dizendo que são 24% que ele vai oscilar para cada real que flutuar a ação. Então se essa ação mostrar, legal, ele vai para o gráfico e vê que está formando um pivô em suporte. Pô, o cara enche a mão nessas opções para justamente reajustar o mercado, reajustar essa arbitragem. Né? Significa que o preço daquela opção está muito divergente do que deveria estar. Né? Lembrando, o preço de uma opção é o que? Ela vai pegar o valor de face menos o valor que seria dela, ou seja, se essa opção está que nem aqui, ela está falando que essa opção de exercício em 25,73, que seria o valor de strike dela, que está aqui, ó. Tá? O valor de exercício dessa opção é 25,73. Agora, né, agora não, né? A hora que eu tirei esse slide, o valor da opção estaria 1,20. Então, o cara que comprar uma opção dessa, o break-even dele vai passar a valer quando? Quando ele tiver 25,73 mais 1,20. Ele vai ter lá 26,93. Pô, 26,93. Então, a partir do momento que chegar em 26,93, o cara que comprou para investir,
ele vai estar no break-even da posição. Pô, o valor da ação estava em 26,48. Significa o quê? Pô, tá muito próximo em termos percentual do valor da ação chegar no break-even dele e sair no lucro. Ou seja, aquele direito de opção de compra para ele chega muito próximo para ele exercer. Entendeu a lógica? Entenderam essa sistemática? O Malvir Hecker perguntando: se eu faço operações com opções, tem tido resultados positivos? Vou ser bem honesto contigo. Eu tenho os meus estudos e faço alguns tipos de operações e faço algumas opções. Muitas de estratégias de opções até hoje eu nunca fiz. Eu só anotei no papel. Por quê? Para mim não é beneficamente viável. Dentro da minha gestão de risco, eu vi que não fazia sentido eu operar aquilo. Não quer dizer que dê errado, mas dentro da minha gestão, várias estratégias que eu olhei, para mim não fazia sentido, tá? Eu ainda penso, na minha humilde opinião, eu ainda penso que o derivativo é conceitual. Ou seja, se ele foi criado para proteger um produtor, para eu especular, eu tenho que ter ação. Eu gosto de fazer algum tipo de operação com defesa de carteira ou baixar o médio, tá? Então tem algumas situações. O Gui está falando, pode repetir essa última parte? Qual parte, Gui? Essa questão do valor do strike? Tem um amigo que perdeu 70k em opções. Acredito, por isso que eu falo. Teve um rapaz agora há pouco que ele falou, quanto que seria o mínimo que eu indicaria para a pessoa entrar? E eu falo assim, cara, não existe mínimo. Se você não sabe, não ponha R$ 1 do seu bolso. Justamente por isso, o cara entra numa opção ou entra escuta alguém falar, algum amigo falar, algum link do YouTube que ele escutou de relance ou alguma coisa assim, e fala, pô, o cara só dá ganho, eu vou lá e vou comprar. O cara quebra se o cara não souber. Renda variável você tem que saber onde você está colocando seu pezinho, o quanto que você aceita, né? Tá? Alguém falou assim, o valor do strike. Então, o valor do strike, para essa opção ser exercida, significa o quê? Que a ação, tá? Ela teria que cair a 25,73, tá? O valor do strike, 25,73 mais 1,20 significa que eu tenho 26,93. Então, essa opção que o cara que comprou só vai valer a pena exercer o direito de compra se a ação passar do break-even dele. É aquilo que a gente olhou ontem. Deixa eu voltar lá que eu acho que fica mais fácil para você entender. Tá aqui, ó. Esse foi o slide que a gente conversou ontem do strike, tá? O que acontece? Ontem essa mesma opção, ela estava lá a 66 centavos, tá? Então o valor daqui de compra dela estaria aqui, ó. Então se eu comprar, eu pagaria 66 centavos, tá? O valor de strike é 25,31. O meu break-even da operação é o quê? É o valor do strike mais o quanto que eu estou pagando do pozinho, do valor da opção. Então, meu break-even é 25,97. A partir de 25,98, eu passo a ganhar dinheiro. Abaixo de 25,98, eu já não tenho interesse de comprar, porque o ativo vai estar mais barato do que a opção me ofereceu. Entende? Ou seja, eu posso negar o negócio, desistir do negócio e ir no mercado lá, renda variável, e comprar ação que para mim vai sair mais barato. Tá? Então, conforme vai subindo essa taxa, conforme o valor da ação vai subindo, tá? Vai fazendo lá o zigue-zague dela, tá? Conforme ela vai subindo, a gente vai ter essas oscilações dentro do RO, do θ, do gama. E aí fala o seguinte, cada um pouquinho que o gama subir, a ação vai subir tantos por cento. Quando a ação estiver muito próxima deste custo, próximo do meu break-even, perto desta área aqui, tá? Eu vou estar lá praticamente em 1. Vamos voltar lá. Tá? Quando o delta estiver muito próximo de 1, aqui tá vendo? Ó, quanto maior o delta, mais a opção irá variar. Se o delta
significa que a possibilidade de ser exercida é total. Então, o que acontece lá quando a gente estava falando, né? Se eu pego esse delta aqui, ele está em 0,76. Significa que ele está muito próximo de ser exercido. Por quê? Porque se eu pegar 25,73 e somar 1,20, eu já tenho lá 26,93. O preço da ação naquele momento estava 26,48. E eu tinha um gama de 24%. Significa que a cada R$1 que subir a ação, a minha opção vai valorizar 25%. Tá? Da mesma forma, como está muito próximo, a gente está falando em centavos, a gente está falando em 50 centavos de diferença. Nessa opção, tá? De diferença. Ou seja, está muito próxima de ser exercida. Então, a chance de Petrobras, eu não estou falando de gráfico, não estou falando de nada, mas a chance da Petrobras, de repente, bater 27, deixa eu colocar melhor isso aqui. A chance da Petrobras bater 27 é grande, em cima desses indicadores. Pô, se a Petrobras bater a 27 e o meu custo da operação foi 26,93, significa o quê? Que eu já saí no lucro de ter comprado a opção, estou ganhando 7 centavos a mais para comprar o ativo que eu queria. Entende? É essa lógica quando a gente pensa em opções. Conseguiu entender, Gui? Todo mundo conseguiu entender? Eu sei que é assim, opções é um pouco complicado quem não costuma operar, quem não vê no dia a dia. Mas ontem a gente pegou bem calmamente, explicamos como que funciona toda a situação da opção. E hoje eu estou comentando do Black Shows, desses indicadores dentro de opções. Tá? É um pouco confuso para quem nunca viu, quem nunca operou. Então, por isso eu volto a reiterar. Não opere opções, estude elas. Entenda como ela flutua, o quanto ela oscila. Se vocês têm dúvida, aproveita no canal, durante o chat ao vivo, ou mesmo me procura no Face, no YouTube. Procura o analista que vocês tenham acompanhado o método, né? Para entender essa lógica, o quanto que ela flutua, o quanto que você pode ganhar e o quanto você pode se machucar. Ontem, esta opção, eu vou até voltar na aula de ontem, quando nós estávamos vendo ela, a opção que eu peguei. Eu vou até aumentar aqui, ó. Não é essa. Esse slide aqui, ó. Exatamente esse slide aqui. A hora que eu peguei essa opção para a gente poder conversar, para montar as aulas de ontem, essa opção ela estava valendo 66 centavos, tá? Esse call. Repara aqui, né? O delta dela já estava em 0,41. Ou seja, o delta dela já estava mais estressado que hoje. O gama estava baixinho, 0,36. Hoje o gama está mais alto. Né? O teta continuava 0,14 e hoje está em 0,16. Ou seja, de ontem para hoje, a perda de valor dessa opção ela passa a ser maior. Conforme o tempo está chegando ao fim da vida útil dessa opção, ela tende a desvalorizar cada vez mais. Tá? E o Vega dela estava em 0,22. Tá, o Vega dela estava mais alto que hoje. Significa o quê? Existia algum tipo de arbitragem, alguma variação na contabilidade da Petro, ou o pessoal estava respirando o balanço, já estava se precavendo de um balanço, tá? Precavendo a questão de dividendos, de juros sobre capital, entra todas essas contas, né? São especialistas que trabalham com isso. E o cara começa a entender, né? Agora, quando a gente pega ela, que estava a 66 centavos ontem, e hoje ela bateu 1,50, ela flutuou quase 125%.
né? A hora que eu peguei o slide de hoje, às 3h30 da tarde, essa opção estava valendo 1,20. Ela praticamente dobrou o preço se a gente não tivesse olhado nada, só tivesse olhado esse slide por slide. Pô, de um dia para o outro ela flutuou 100% essa ação dentro do dinheiro. Ou seja, é muita oscilação, né? Uma vantagem da call é que, por exemplo, se você coloca R$100 e faz um long call, ou seja, você compra uma call, o máximo que você vai perder é 100. Quanto que você pode ganhar? Infinito. Se amanhã eles anunciam que a Petrobras achou um mega poço de petróleo e a ação valorizar, abrir com um gap de 20% de alta, pô, essa opção valoriza 1.000, 2.000, 3.000%, né? Eu cheguei a presenciar a questão da Vale no 2016 ou 2017. O Gilberto Coelho, analista que eu acompanho, que é um amigo para mim, ele tinha comentado quando teve um feriado grande aqui, feriado na China, e lançou uma opção de Vale. Pô, a opção valorizou quase 1.000%. Né? Não é raro acontecer isso. É lógico que ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o lado direito do gráfico. Quem falar que sabe é mentira. Mas dentro da análise técnica você tem todos esses indicadores que vão te apoiar. Então você tem uma gestão de risco é a coisa mais lógica que tem. Tá? Vamos ver aqui no chat. Flávio Johan. No formato de um pivô seria a melhor forma de operar opções formando pivô na ação? Então, você teria que pegar o reflexo dela. É isso que eu estou dizendo. Se você tiver aqui, vamos voltar aqui. Ó. Tá vendo aqui o gama? O que ele quer dizer? Este gama está falando em 0,24%. Então, cada R$1 que a ação se mexer, o delta dessa opção vai valer 24%. Pontos percentuais. Tá? Então, se você tiver um pivô de alta dentro de uma análise técnica grafista, tua opção tende a valorizar mais? Sim, desde que você tenha um gama favorável. Se você tiver um gama baixo, significa que pode formar o pivô que for, que aquela ação já virou pó. Então, até o que eu sugiro, né? Essa opção, ela vence dia 19/8. Não operem ela, não ponham o seu dinheiro nela. Mas peguem ela e acompanhem o gráfico. Coloca um gráfico da Petrobras, Petro 4, e do lado coloca um gráfico dela. Né? Em qualquer plataforma vocês conseguem isso. Não tem? Tá bom, vai e joga no Google. Coloca essa ação, Petri H258. Pega de manhã, pega à tarde, pega à noite. Pega de manhã, à tarde, à noite. E anota no papel quanto que está flutuando, quanto que ela está variando. Depois disso vocês pegam e comparam isso com um gráfico. No Google mesmo vocês conseguem colocar o gráfico da ação da Petrobras, ele vai aparecer a linhas, quem não tiver a plataforma, né? Eu acho que todo mundo aqui fica trabalhando com plataforma. Mas se você pegar um gráfico, você vai ver a ação quanto que ela flutua e a opção quanto que ela também flutua, tá? Eu posso até, se for o caso, outro dia mostrar aqui a questão da... Peraí, deixa eu voltar aqui para minha tela. Não, eu não vou conseguir mostrar hoje isso para vocês. Mas você pode... Conselho, coloque essas duas... A opção de um lado e a ação do outro. E vê como que ela reage em relação a esse tempo. Tá? Aí você vai conseguir entender a lógica. Normalmente tem muitos traders que eles fazem o seguinte, eles esperam um pivô, né? Então, tá lá o mercado, né? Normalmente o que muitos traders fazem, mas ó, pessoal, não vão fazer isso antes de entenderem a lógica, tá? Quem tiver interesse acompanha, vê, mas imagina o seguinte, você tem um zigue-zague, né? Você está tendo topos e fundos subindo, né? Você tem um canal, uma linha de canal, né? Topos e fundos ascendentes, está subindo, rompeu o canal lá, fingiu que foi, perdeu e voltou na base do canal, encontrou aqui o suporte e voltou. Vamos supor que ele faz isso. Legal. Aqui é a forma clássica de você falar. Isto é um pivô de baixa, porque o movimento de alta agora reverteu e agora eu tenho topos e fundos descendentes, tá? Quando rompe este canal, tem muita gente, quando perde essa linha de suporte, tem muita gente que faz uma trava de baixa. Como da mesma forma,
Se eu estou em topos e fundos descendentes, de repente eu rompo o canal, tá? Rompi o canal e fiz o pivô. Isto é um pivô de alta, todo mundo concorda? Até então eu estou caindo, topos e fundos descendentes, rompo uma linha de tendência, uma LTB ou um canal e faço um zigue-zague. Tá? Muita gente fala aqui que isso aqui é um ombro, uma cabeça e um ombro. Ou tem gente que fala o pivô. Ou fala, explodiu o canal e fez pullback. Vai lançar onda 3. Né? Legal. Tem muita gente que quando vê esse tipo de movimentação e vê esse pivô, monta uma trava de alta. Tá? Nesse ponto. Só que trava de alta tem toda a questão de técnica dela. Tem toda uma situação. Então toma muito cuidado. O que vocês podem fazer é ver, olha, identifiquei um topo e fundo aqui, identifiquei um pivô, ou identifiquei uma figura. Pô, quando reage essa opção, quando eu vejo uma figura, uma bandeira no gráfico de 60 minutos da Petro, eu vi uma bandeira rompendo para cima e nesse momento a opção valorizou 15%. Legal, anota. Acompanha mais algum gráfico. Espera um mês, espera outra, ou pega outra opção e fala, legal, essa outra opção aqui, pô, fez bandeira de novo. Pô, quando ela rompeu e estourou mais 15% de alta. A terceira vez, pô, mais 15% você fala, opa, tem alguma correlação. E aí, quando você pega este mesmo momento e olha essas letras, é onde que você vê que realmente elas indicam um momento de expansão, um momento próximo de dar exercício, um momento onde a variação, a flutuação do valor de face da opção vai explodir em relação ao valor do ativo. Tá? E nisso dá para se ganhar muito dinheiro. E você pode perder também muito dinheiro. Então, por isso que eu falo sempre, gestão de risco sempre. Né? O Flávio Johan está falando assim, a gama então só acima de 0,5. 0,5 a gente está dizendo que você tem um gama de 50%. É muito alto. Tá? Eu normalmente, quando eu olho a ação, o que eu faço? Eu procuro sempre o seguinte, um delta acima de 0,7, ou seja, é uma chance de ser exercida já real. Tá? Um gama, eu procuro sempre um gama acima de 0,11%, ou seja, acima de 11% já me interessa aquele gama. Tá? E aí, é lógico, para o tipo de operação que eu faço, para o tipo de estrutura que eu faço. Em todos os meus estudos, em todas as minhas análises, toda vez que eu tenho a minha opção girando favorável, eu estou com esses indicadores. Isso não quer dizer que seja uma opção de compra, que seja um call de compra, que vocês, quando virem isso na tela, vocês vão comprar. Perdão, pessoal. O Doug, quando vê isso daqui, ele vai lá e compra. Não, pera um pouquinho. Eu estou dizendo que quando eu vejo um detalhe gráfico dentro do meu método operacional que está interessante e uma opção estiver perto desse valor, ela vai me chamar a atenção. Eu vou anotar ela ou eu vou operá-la. Mas eu não estou dizendo que estratégia que eu uso, se é trava de alta, se é trava de baixa, se é borboleta, se é straddle, se é gradiente linear. Aí fica um papo para um outro dia, quando eu conseguir o CNPI a gente conversa. Tá? O House chegou por aí. Beleza, House? Tudo bem? Chegou cedo para o almoço, mas tudo bem, cara. Vamos lá. Depois você assiste a reprise, tá bem legal. Tá? Vamos lá. O Mauro fala, fiz um curso em opções em 2010 e fiz umas 5 operações seguindo todas as orientações do instrutor. Nunca ganhei nenhuma. Cara, então, essa é a questão. A garantia dentro de uma renda variável, a única garantia que você tem que ter em mente é o seguinte, dentro de uma renda variável, eu vou perder dinheiro. Esse é o primeiro ponto que a pessoa tem que pensar. Ou seja, quanto que eu aceito perder? Este é o primeiro ponto. Quando você tiver esse lógico na sua cabeça, que qualquer operação que você for fazer dentro de uma renda variável, ela tem duas opções. Ou vai dar lucro ou vai dar prejuízo. Você tem 4 tipos de situações. Ou você ganha muito, ou você ganha pouco, ou você perde pouco, ou você perde muito. O simples fato de você cortar da sua vida o perder muito
ao longo do tempo, dentro da sua estratégia de risco, é o que vai te fazer diferença. Então você falou, fiz umas 5 operações seguindo todas as orientações e nunca ganhei nada. Realmente, pode acontecer. O importante é o seguinte, qual que é o índice de acerto dessa estratégia que você fez? É uma coisa que eu sempre falo, você vai procurar um método, você tem que saber o nível de assertividade daquele método, se aquilo funciona. Antes de você colocar seu dinheiro, qualquer coisa que te falarem, cara, primeiro, deixe o respeito da dúvida em relação a qualquer método. Não aceite nada de bate-pronto. Entenda, olha, o cara falou que faz isso, esse é o curso dele, custou 10 mil reais, e o cara falou, olha, num pivô de baixa, compra isso e vende aquilo, assim, 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 assim. Você fala, pô, interessante. Pergunta pro cara, qual o nível de assertividade disso? Qual o payoff dessa operação? Ou seja, às vezes que eu ganhar, quanto que eu vou ganhar? E quando eu perder, eu vou perder quanto? Esse tipo de situação, você não vê pessoas falando. Se a pessoa não tem essa estatística e fala, não, sempre fiz isso minha vida toda, nunca deu errado. Você fala, legal. Deixa o direito da dúvida. Anota. Em vez de fazer ela com o dinheiro real, anota, fala, deu certo, deu certo, deu certo, deu errado, deu errado, deu certo, deu certo. Você tem que entender se aquele método para você é viável. Né? Então é complicado. As pessoas, infelizmente, elas vêm numa ilusão dentro do mercado da renda variável, achando que vai ganhar muito em pouquíssimo tempo e não vai ter perda. E quando a pessoa chega, ela só perde, 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 perde. Esse é o motivo de eu estar aqui. Eu estou desde 2012, desde 2002 no mercado, desde 2012 eu opero renda variável. Em 2002 eu comecei com renda fixa, em 2012 eu comecei a mexer com renda variável. Cara, eu estudo opções há já uns 4, 5 anos que eu estudo opções. Até entender a lógica. O que eu mais gosto de entender é ser babá de Kendall. Ou seja, eu gosto de olhar o método das pessoas, entender a visão das outras pessoas, entender a visão dos outros analistas. Saber, olha, na escola do Oliver Vélez eles fazem isso. Quando eu vejo aquela situação no gráfico, eu falo, interessante. Neste ponto, o pessoal está entrando. O pessoal que opera pelo sistema do cara está entrando. Quando eu vejo lá uma cabeça de pivô rompida para baixo, eu falo, espera um pouquinho. A escola do Charles Nader vai vender essa cabeça do pivô se perder aquele ponto. Entende? Não existe método certo ou método errado. Eu acho que nenhuma sala de call ao longo do tempo vai ser viável para qualquer trader. O cara vai ter que entender a lógica dele, o estômago dele, que hora que ele entra, que hora que ele sai. Os analistas estão aqui para poder indicar o melhor momento que o analista acredita que existe um nível de chance dentro do método dele, dentro da análise técnica, que aquela probabilidade é favorável. Por isso que chama-se um call ou uma venda. Tá? O cara vai fazer uma opção de compra, uma opção de venda, ou no day trade ou no swing trade. Tá? E vai ter a gestão de risco dele. Né? Então, cara, cuidado. Uma vez fala assim, mostrou o extrato dele na corretora mostrando que saiu de 600k para 1.700.000 em 4 meses com aquela estratégia. Legal, não duvido, não duvido. Agora, refaça ela, faz no papel, entenda aonde que você está se metendo. Pode até ser que o cara pegou muito mais do que isso. Se o cara opera com 600k e pegou 1.700.000, eu não sei qual foi a trava dele, qual foi a estratégia, se ele tinha um risco calculado, um ganho calculado, mas pode acontecer sim, pode acontecer sim. Se a gente viu aqui, uma opção de compra que eu comentei ontem no exercício, que a gente estava conversando durante a nossa aula, né? Durante o nosso estudo, ela estava 66 centavos, hoje ela bateu 1,50. Então, de um dia para o outro, a gente teve uma flutuação nessa opção em 127%. Tá? Então você imagina, se o cara operou 600k nela ontem, hoje ele tirou 1.300.000. Então assim, não é mentira. Se o cara te mostrou esse extrato da corretora, eu não duvido disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, o quanto que ele aceitava perder naquela hora?
né? O quanto que você aceita perder? Qual que é a tua gestão de risco? Entende? Essa ideologia que a gente tem que entender. E a questão do estudo que a gente está fazendo aqui na saga do CNPI é tanto para as pessoas que querem estudar para tirar o certificado, assim como eu, tá? Que estou batalhando para tirar o certificado, quanto para poder desmistificar toda essa sopa de letrinhas que a gente tem aqui, cara, dentro do mercado de renda variável. Dentro de renda fixa, CDB, LCI, CRI, CRA, a questão de derivativos, a questão de ações, a questão de swap, toda essa parte. É isso que a gente tem feito, né? É isso que eu tenho tentado mostrar para a gente poder aprender com ela e ver que tem outras vertentes no mercado que tem muita coisa legal, né? Fazer um pequeno jabazinho, pessoal. Esse é o nosso aqui link do YouTube. É só um momentinho aqui, peraí. Desculpa, pessoal. Esse é o nosso link, nosso canal do YouTube, Charles Nader Shark School, onde está acontecendo todo esse projeto. Tá? Então, quem puder se inscrever, lembrando, né? Quando eu entrei aqui era menos de 18 mil pessoas, a gente já está batendo, explodiu mais de 22 mil. Então, sinal que todo o nosso trabalho e empenho tá trazendo informação necessária e está sendo benéfico para vocês. Tá? Nós temos o nosso grupo no Facebook, o Acredito Operador. Lá a gente pode conversar, é o muro de lamentações, é o muro de alegria, falar de plataforma, uma série de questões. Esse aqui é o Instagram do Sharks School. Quem puder entrar lá, onde todas as informações que a gente vai conversando vai plotando lá. O Marcelo Peretti, ele faz o Wake Up todo dia de manhã, das 8h30 às 9h, ele faz a preparação do dia, né? Ele vai mostrar tudo como que o mercado lá fora se comportou durante a nossa madrugada, as principais informações que podem influenciar o nosso intraday. E aos sábados aos sábados e às quintas à noite, ele faz aqui também a saga do agente autônomo, onde ele está estudando para ser agente autônomo de investimento. Ele está mostrando toda essa lógica. O Martini, esse é o canal do YouTube dele. Ele é analista CNPI, fica aqui no canal junto com o Charles, tocando o pregão ao vivo. Ele sim e o Charles sim dão indicação de compra ou venda dentro do gráfico, mostrando na visão deles e no método que o Charles explica quais são as melhores oportunidades para entrar no mercado ou para não entrar no mercado. Tá? E aos domingos o Martini ele tem o Shark Sunday, onde ele conversa, mostra uma análise gráfica de tempos maiores, com bastante tempo, para poder conversar com todos, que às vezes no intraday não dá para parar. Tá? A Carol Nagata, ela faz os programas às terças-feiras aqui, ela trabalha com teorias comportamentais e o programa dela é Riscos do Trader, ela conversa exatamente essa questão de aflição, lógica, relacionamento, a impressão do trader, como que ele vai trabalhar essa parte. Tá? A Danusa Machado é a psicóloga do grupo, ela fica às segundas e quartas afiando o Machado com Danusa Machado. Ela mostra muito mais da nossa parte emocional, nosso dia a dia e como isso se reflete no mercado. É bem interessante. Tá? Este é o meu canal do YouTube. Tá? Não sei quem pôde ver. Eu fiz toda uma mudança aí de layout nele. Melhorei a estética. Acho que ficou mais bonitinho. Até postei lá no Face quem tinha visto, quem tinha gostado. Tá? Bom, eu sou Murilo Garcia, mais conhecido como Dog Trader. Eu sou investidor, um especulador financeiro. Eu sou um personal trader. O que eu faço? Eu tenho cursos, sim. Eu trabalho com recuperação de traders. Eu me especializei em recuperação de traders. Pessoas que tentaram operar renda variável e tiveram problemas no mercado, não conseguiram consistência. Pessoas que quebraram ou pessoas que querem aprender. Então eu ensino o meu método e a gente conversa sempre de uma forma particular. Né? Meu canal do Facebook, Murilo Garcia. Voltando, né? No canal do YouTube, todos os vídeos que eu estou fazendo aqui nessa saga, posteriormente eu estou carregando lá no meu canal. Então, como eu falei, esse canal aqui a gente está com mais de 22 mil pessoas, tá? E lá no meu canal, infelizmente, ainda tem pouquíssimos inscritos. Então, peço para vocês, quem puder, entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like
Isso ajuda a gente disseminar toda essa informação e esse estudo que a gente está tendo, tá? Carolzinha, muito obrigado que você mandou os links aí, tá? Boa noite para você também, bom fim de semana para ti. Esse é o meu canal do Facebook, Murilo Garcia. Qualquer orelhada que eu falei aqui no nosso estudo, dúvidas, sugestões, precisam de algum conselho, bater papo, me procura lá no Facebook, tá? Murilo Garcia. Me chama lá, a gente bate um papo, conversa, o que eu puder ajudar, o que a gente puder conversar. O intuito é sempre a gente poder aprender juntos. Ninguém é dono da verdade, muito menos eu. E a ideia é justamente a gente poder crescer e evoluir juntos, tá? Quem quiser também tem o meu canal do LinkedIn, tá aqui, tá? Murilo Macedo Garcia, tá? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar com a gente. Eu queria agradecer imensamente essa semana. Voltou às aulas do Estado, eu sou professor de exatas no Estado, eu dou aula de Biologia e Química, Física e Matemática. Segunda e terça eu não pude participar aqui do projeto, porque estava em replanejamento do semestre no Estado, mas eu queria agradecer a cada um de vocês por estarem fazendo parte, entendendo, querendo aprender, querendo estudar. O retorno que a gente recebe, o reconhecimento que a gente recebe, tanto no Face quanto até fisicamente, né? Teve um dia que eu estava viajando com a minha família no interior e uma pessoa lá em Serra Negra me viu, né? Reconheceu. Então isso mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito e bem executado. Essa evolução do canal, a evolução de audiência, a evolução dos likes. Então, pessoal, muito obrigado. Infelizmente, quem não se deu bem hoje no intraday ou não está se dando bem, calma. Entenda a sua gestão de risco. Vê o que você está fazendo de errado. Se não tiver, a gente está aqui para ajudar. Tá? Temos 2 analistas CNPI no grupo. Eu tenho o meu método particular que eu explico para a pessoa. Né? Não sou simplesmente um vendedor de curso. Eu sou uma pessoa como vocês. E eu quero o seu bem. Esse é o meu intuito. Esse é a minha... É o que me faz me tornar um analista CNPI. Tá? É poder ver o bem de todos, ver o pessoal entendendo o mercado e ganhando, conseguindo tirar bons rendimentos, bons investimentos, tá? Acreditando nesse sonho como eu acreditei e vendo ele tornar realidade, tá? Pessoal, um excelente fim de semana para vocês, bom descanso, aproveitem o tempo para ficar com a família de vocês, curtirem, tá? Amanhã de manhã tem o Perete, quem puder vir assistir. Domingo tem o Martini no Shark Sunday. Tem muita novidade vindo por aí. E segunda-feira estamos de volta, tá? Pessoal, mais uma vez, boa noite. Até mais. Tchau, tchau.